Eu defendo a tese de que um travesti da cadeia é 100 vezes mais homem, ele tem 100 vezes mais honra do que Bolsonaro, do que Putin, do que todos esses caras. Bolsonaro disse que ia morrer e não ia se curvar. Ele chegou lá e beijou no rosto e foi beber de noite na casa do Toffoli e indicou todos os capachos e acólitos do Toffoli para o STF, todos os lugares, não é isso? Essa semana, inclusive, ele liberou o negócio do Vale Calcinha, Vale Absorvente, né? Hoje ele passou a lei que ele apoia de cota para mãe solteira, né? O Biden, há 9 meses, há menos de um ano atrás, dizia que ia destruir a família, ele não ia acabar, ele destruir a família e botar na cadeia todos o pessoal do Maduro. Anteontem, ele beijou no rosto de Maduro, abraçou. Só faltou beijar na boca, não é isso? Só faltou o cara beijando. Você beija no rosto de homem? Você beija no rosto de homem? Eu beijo no rosto de meu pai, de meus filhos, meus sobrinhos. Você beija no rosto dos seus brothers? Não. E Os argentinos costumam beijar no rosto. Você beija no rosto dos seus brothers? É isso, ele beijou. Biden, inclusive uma cultura menos de contato que a nossa, americana, não é isso? Biden beijou o Maduro no rosto, dando risada com o cara, abraçando o cara. Tipo assim, um cara que ele dizia que ia destruir a família do cara um ano atrás, não é isso? Pra se eleger. Então, esses caras não têm nenhuma honra. Um travesti na cadeia, se ele fizer um acordo e não pagar, vai acontecer o quê com travesti na cadeia? Ali tem muito mais honra. A cadeia é um lugar que tem mais honra do que na política. Esses caras são menos honrados que um travesti da cadeia. Mas voltando, já que a gente tá falando de vagabundo aqui, é isso. A gente tá falando de vagabundo, não é de homem, não é isso? Como é o nome? O grande dizia, né? Que homem é homem, menino é menino, viado é viado e político é político, né? Os caras diziam, não tinha um negócio desse? É verdade. Eu conheço o Falcão falando. Ele não é mentira? É Falcão. Isso, a gente tá falando de vagabundo, a gente tá falando de homem aqui. Não é isso? Hoje em dia, bicho, pra você encontrar um cara que tem a honra hoje em dia, é 1 em 100. Uma mulher, 1 em 10 mil. Hoje em dia, os homens são mulheres e as mulheres são crianças. O grande problema da política mundial é exatamente que você colocou pessoas que não têm nenhuma qualificação, não contribuem nada para a sociedade, são parasitas para ter são maioria. A democracia é um condomínio onde o porteiro vota. O porteiro vai querer mais porteiro que o porteiro recebe um salário maior até o condomínio colapsar. Se alguém não entender isso, procure o Deus que democracia, o Deus que falou de Hope. Isso é uma certeza absoluta. Os pais fundadores nunca usaram essa palavra democracia, nunca usaram essa palavra nem na Constituição Americana, nem na Constituição Estadual dos Estados Unidos. Eles usavam a palavra república. República é um condomínio. Quem contribui, vota, não é isso? A gente vive hoje um esquema que os parasitas votam. Aí é por isso que esse tipo de escória consegue chegar ao poder, né? Mas voltando à questão. Vamos voltar à questão de Putin. Sim. Tudo bem, Putin pode ser um mentiroso. São todos inferiores a um travesti da cadeia. Mas nós não ouvimos as mentiras de Putin. Nós ouvimos o que o globalista diz que Putin disse. Você ouviu da RT? Você está acompanhando o Sputniks? Ele está vedado, não passa no YouTube a versão dele. Nós só ouvimos a versão de um dos lados mentirosos. Não existem, eu repito o que eu falei aqui 2 vezes. Nesse filme não tem mocinho. Esse é o filme de terror, só tem bandido, tudo vagabundo. Agora eu lhe pergunto, se o cara do PCC lutar com o cara do terceiro comando, eles se matarem, é bom ou ruim pra gente? Quanto menos, melhor. Quanto mais vagabundo se matar, é melhor porque não é vagabundo. É isso. Aí tem uns caras, tem um Peter Turguniev, tem um advogado lá que tem não sei quantos mil seguidores. Não, porque é uma agressão injusta, não sei o que lá. Rapaz, os governos são organizações criminosas. Os governos são organizações criminosas. O tributo é uma ameaça de morte se você não pagar. Se você resistir e não pagar, você vai morrer. Renato. Você vai preso. Se um estuprador for morto por um assassino no meio de um estupro, é legítima defesa ou não é? Você botar pessoas, ele tá proibindo 27 milhões de homens de sair do país para forçadamente ir pro exército. Isso é moral e pragmaticamente inferior à escravidão. A escravidão é fundamentada na Bíblia num contrato que você sabe que você vira escravo se você não pagar sua dívida, não é isso? Se você roubou algo de mim e não me devolveu, você se torna meu escravo no Êxodo 22, não é isso? Deixa eu aproveitar um gancho aqui agora com você. Você acabou de falar aqui. Essa questão dos milhões de homens que foram obrigados a combater. Queria até falar com você, Aron, em relação a essa dualidade terrível, né, que existe no discurso. Então, de um lado, você tem um Estado soberano que proíbe a população ter armas para se defender legitimamente. Só que na página 2, quando existe um confronto armado, essa mesma população que foi desarmada anteriormente agora é obrigada a portar fuzis que não tem nenhuma intimidade, não tem nenhuma técnica, e são convidados a morrer e a defender o país. A hipocrisia do Estado é essa, né? Eles tomam as armas da população para se defender da população, né? Os políticos, né? Os corruptos e tudo mais, né? Então eles tentam desarmar a população para se defender da população, mas na hora que eles estão vendo que eles estão sendo atacados, eles querem forçar a população a pegar em arma, quando no primeiro momento ele que tomou as armas, né? Até teve um escritor ucraniano que ele se arrepende. Às vezes a gente vê essa demagogia barata aqui no Brasil de tipo assim,
menos armas, mais biblioteca, mais livro, mais isso, mais aquilo. E o escritor fala que ele se arrepende de não ter tido algum tipo de intimidade com isso, de ter pregado esse tipo de coisa, né? E agora ele foi forçado a pegar no fuzil, que ele não tem nenhum tipo de intimidade, nenhum tipo de treinamento. E vai servir de bucha de canhão, como você disse. Não tem a mínima chance contra um exército profissional, um exército treinado, com experiência, com muita experiência, com o exército russo lá na Síria e tudo mais, né? Então, endurecido, então não tem como realmente dar certo um negócio desse. Quem quiser lutar na Ucrânia, tem um site, inclusive, convidando, ele paga a sua passagem. Bote lá, Legião Estrangeira Ucrânia. Se você quiser, pode ir lutar. Só que você vai ser um partizan. Os acordos internacionais de guerra não cobrem você. Você vai. Se você for pego, você não vai ser nem julgado. Mas voltando. Nenhum tipo de garantia. Exatamente. Pelo menos vai acabar rápido pra você. Isso. Tem 22 mil caras hoje lutando na Ucrânia. Tem 22 mil. Inclusive, tem gente de praticamente todos os países da Europa. O pessoal da Legião Estrangeira estava recebendo oferta de $15 mil por semana. $15 mil por semana. Esses caras, essas pessoas, elas foram forçadas a não sair porque o Zelensky quer corpos. Ele precisa gerar uma crise humanitária. Quem está derrubando o avião, quem operava radar na guerra do Vietnã, não era vietnamita. Não existia nenhum vietnamita que soubesse operar radar. Não existia. Não existia vietnamita que soubesse operar foguete antiaéreo. Era tudo russo. Hoje, quem derrubou todos os aviões e helicópteros foram americanos. Um Javelin, você vai botar um Javelin com uma arma que custa $300 mil, $1 milhão o disparo na mão de um cara que nunca operou uma porra dessa. Você vai fazer isso? Não vai. Você tem que mandar um profissional para operar uma arma dessa. Hoje, 90% das perdas russas estão sendo na mão de mercenários com equipamento bancado pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos querem fazer na Ucrânia a mesma coisa que os Estados Unidos fez no Afeganistão. Assistam Rambo 3, que vocês vão ver lá o Mujahideen. A União Soviética, no seu ápice, perdeu para Osama Bin Laden. Como recebia armas infinitas da China, da União Soviética, e a chamada da Guerra Santa atraía gente infinita para lutar lá, os muçulmanos do mundo inteiro. É isso que eles querem fazer. Eles fazem contra-propaganda para dizer que o Zelensky é um grande líder e tal, não um globalista homossexual. Como é que chama? O cara começa a dizer, não, ele é um herói, é um mestre. Na verdade, tudo mentira. A Snake Island era mentira, os vídeos, tudo. A maioria das informações que chegam aqui são todas mentirosas, a versão mentirosa de ambas as partes. Agora, para que essa mentira? Isso é uma arma. A guerra da informação existe para atrair os 22 mil otários que estão indo lá morrer de graça sem receber nada, ou micharia, que sua vida não vale $7, $8 mil por semana. E dos países receber pressão política dos seus constituintes para mandar arma, né? Sim. Agora, voltando à questão, eu acredito que dentro de 20 dias a Rússia vai chegar aos objetivos estratégicos dela, que é pelo menos chegar até o rio que divide o país à metade, e vai ocupar a metade e simplesmente ignorar a outra metade. Eles vão ter que... Se você já leu Sun Tzu, você sabe que se você encurralar o cara e não der saída, ele vale por 3, não é isso? Eles vão dar saída. Tem vários países que fazem fronteira com a Ucrânia, que são da União Europeia e estão recebendo essas pessoas. A União Europeia está investindo muito dinheiro em campo de refugiado, está tudo pronto lá, tem um hospital, tem tudo. O que eles vão fazer é decapitar o país. Acho que dentro de 20, 25 dias eles vão decapitar o país mesmo e parar de avançar. Porque há uma guerra de atrito. A guerra que está se fazendo contra a Rússia não é uma guerra de ganhar território. Não é uma guerra como uma Primeira Guerra Mundial. É uma guerra de causar dor, de causar morte, de causar prejuízo até o cara desistir. O russo é imune a isso. A história da Rússia mostra isso. Tem menos gente hoje na Rússia do que há 100 anos. E tem 7 vezes mais gente no Brasil. Ô, Renato, me permite aqui fazer um parênteses no que você está falando. Eu queria fazer uma citação também histórica, né? Que não sei se a pronúncia está correta. Holodomor. É uma expressão... Foi uma campanha de extermínio. Inclusive tem muito russo lá. E o cara que foi derrubado lá chegou a ser... O governo tinha partido russo lá recentemente. Porque eles fizeram limpeza étnica lá durante o Stalin, né? Só para falar um pouco mais com a nossa audiência, essa palavra, todo mundo pode fazer uma pesquisa rápida, significa uma expressão, né, matar pela fome ou matar pela inanição. Então, assim, no século passado, 1931, 1933, o Stalin, né, então comandante da União Soviética, tinha poder, tinha caneta para isso, ele conseguiu matar milhões de pessoas de fome na Ucrânia. Então, assim, as pessoas que estão hoje lá combatendo de forma totalmente desproporcional, né, questão militar, os russos, provavelmente são netos dos sobreviventes desse Holodomor. Então existe um fator recente de um atrito, de uma indiferença gigantesca entre o povo ucraniano e tudo que representa a Rússia, né? E o Vladimir Putin, ele tenta o tempo inteiro emplacar a tese, né, de que existem russos que estão sofrendo na Ucrânia, né? Outro fator histórico também relevante para ser citado aqui, para a gente estar em outro tema, Aron, já com você.
tem a ver com a questão de migração populacional, né? Então, assim, a União Soviética, ela tinha um sistema piramidal de poder, onde o Stalin, como se fosse um faraó, um deus na Terra, ele tinha poder para mudar de pessoas, populações inteiras. Então, ele podia chegar aqui e dar um comando e retirar aqui famílias, uma colônia aqui de Moscou e colocar lá em Kiev, por exemplo. Então, hoje, muitos dos russos que estão lá, que ele inclusive alega que está defendendo, né, essa questão toda, são descendentes dessas migrações que foram feitas estrategicamente lá atrás. Justamente para você não só ter ali um olhar russo, né, do Kremlin nessas áreas mais distantes, né, de Moscou, como também para futuramente acontecer o que está acontecendo. Você ter essa carta na manga, esse argumento.